Senhoras e senhores, em meu discurso de posse, nesse mesmo lugar, eu afirmei que não permitiria, abro aspas, que o ministério criado para promover políticas de direitos humanos permanecesse sendo utilizado para a produção de mentiras e preconceitos. Fecha aspas. E fui além, afirmando que, abro aspas novamente, todo ato ilegal baseado no ódio e no preconceito seria por mim revisto, e pelo presidente Lula, que sempre teve compromisso com a democracia. Passaram-se 6 meses e tenho o prazer de informar que esse trabalho foi feito. Mais de 20 atos foram anulados ou revistos pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Esse trabalho teve início ainda na transição, quando elaboramos um extenso relatório sob a coordenação da ex-ministra Maria do Rosário. E digo isso para contextualizar que o combate ao discurso de ódio está sendo travado em mais de uma frente. E nosso trabalho não se esgota hoje, é claro, como aqui foi dito e repetido por aqueles e por aquelas que me antecederam. O grupo de trabalho foi criado em fevereiro para assessorar o Ministério nas questões referentes à temática do discurso de ódio e ao extremismo. Realizar estudos e discutir estratégias de combate ao discurso de ódio e o extremismo. E propor políticas públicas e direitos humanos para combater o discurso de ódio e ao extremismo. O resultado, senhoras e senhores, nós estamos entregando hoje. O grupo teve 180 dias para produzir um relatório com cerca de 80 páginas, entregou antes do prazo, inclusive. O documento traz um diagnóstico, conceitos de conhecimento, de reconhecimento pela comunidade internacional, que define o que é discurso de ódio e elenca as principais manifestações do ódio e de extremismo a serem enfrentadas. Senhoras e senhores, esse grupo nasce de uma convicção que eu acho que o Brasil aprendeu a duras penas no período anterior. Não se faz política pública sem ciência. Não se faz política pública sem ciência orientada politicamente pela melhor filosofia. E esse é o nosso mistério, esse é o nosso papel. Portanto, nós precisávamos de um cabedal de informações, precisamos conhecer quais são os conceitos que permeiam o debate, precisávamos nos orientar científica e filosoficamente para que nós pudéssemos criar ações concretas, que pudessem ter impacto. Por isso esse grupo de trabalho é tão importante. Ao mesmo tempo, esse grupo de trabalho deveria se abrir para as várias possibilidades de olhar para essa temática, chamando pesquisadores e pesquisadoras que, com as suas diferenças, pudessem contribuir democraticamente para a formação de um panorama científico, conceitual, que nos permitisse uma ação no campo das políticas públicas. E é isso que faremos. Também o relatório, é importante dizer, traz recomendações de políticas públicas estratégicas a serem adotadas. Como todos poderão observar, como todas poderão observar, foram diversos apontamentos feitos pelo grupo, e eu destaco aqui algo que a presidenta destacou, que é a criação de um fórum permanente a ser criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para discutir isso de maneira sistemática, organizada, né, de tal sorte que nós possamos sempre nos antecipar, ou pelo menos captar dos momentos mais agudos, as várias transformações e mudanças a que essa temática está sujeita. Outra questão importante, eu gostaria também de direcionar um cumprimento especial a uma pessoa que fez parte desse GT, mas que também agora faz parte da equipe que o Camilo já destacou aqui, né? Que pode até ter igual, mas melhor eu duvido, né, quando se fala dessa equipe. Eu quero destacar aqui o trabalho a ser realizado, que será realizado, que já vem sendo realizado nesse campo do estudo, da pesquisa, mas que será realizado no campo da estruturação de políticas públicas, da professora Letícia Cesarino, que está ali, que assume o cargo de assessora especial em Educação e Cultura em Direitos Humanos. Professora, nós temos uma tarefa, que é uma tarefa gigantesca, né? E uma dessas tarefas, que parte de uma recomendação desse grupo, é a revisão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. E, além da revisão, nós temos uma outra tarefa também, nós conversamos a respeito disso, que é
justamente criar um plano de cidadania digital. Então, esses são dois pontos fundamentais, para além das outras coisas que faremos, né, outras ideias que também nós vamos estruturar nos próximos dias. Essas duas tarefas são fundamentais, já estão assumidas como tarefas do Ministério e, obviamente, que partem de algo que vai começar na Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos, mas que os secretários e secretárias que aqui estão sabem que se trata de uma tarefa do Ministério, e, portanto, todos os secretários, todas as secretarias vão participar na confecção desses dois pontos fundamentais da política que será levada a cabo pelo Ministério. Para além disso, também, eu quero enfatizar, sabendo que há representantes de outros ministérios, né? Estou aqui falando com o Brant, que está aqui, né? Que nosso querido amigo, sempre disposto a nos auxiliar. Essa tarefa é uma tarefa interministerial. Então, esse fórum, obviamente, ele será resultado de uma ação interministerial. E todos os meus colegas, as minhas colegas de governo, e esse é um tema fundamental para o presidente da República, estarão envolvidos nessa nossa tarefa. Eu não preciso dizer que haverá resistências. E já há resistências. Porque há pessoas que se beneficiam do ódio e da violência. E essas pessoas tentarão, a todo custo, impedir que nós façamos o nosso trabalho, que é o trabalho, e é mais do que um trabalho, é um vaticínio, é uma missão, que é se opor ao avanço da barbárie. Então, não tenham dúvidas de que enfrentaremos essa resistência. Ataques em escolas, racismo, crimes contra a população LGBTQIA+, pessoas acampando na frente de quartéis e depredando a sede dos poderes, parlamentares propagando preconceito e misoginia, desrespeitando a forma das pessoas existirem. Vocês não tenham dúvida que eu sonho que um dia, que um dia as notas de repúdio elas percam completamente seu propósito. Mas a verdade é que nós não temos um dia de paz. E, por exemplo, nas últimas semanas nós vimos pessoas com mandato, enfim, destilando ódio, que é algo que nós vamos ter que tomar algum tipo de providência. Não tenham dúvida de que a estabilidade, não apenas da democracia do Brasil, mas da República, ela vai depender da nossa capacidade de reagir à altura contra esses arautos do caos, do desespero e do ódio. E não tenham dúvida também, mais uma coisa sobre a qual eu sei que todos que aqui estão não têm dúvida, mas que os adversários da democracia e da República também não tenham dúvida. Eles não terão também um dia de paz. Eles não terão um dia de paz também. Agora, o que eu quero dizer é que é importante que nós tenhamos isso como uma dimensão fundamental do nosso trabalho, é que o ódio, ele não é apenas um modo de expressar sentimentos ou afetos ou coisas do gênero. O ódio, ele é uma mercadoria, no sentido mais específico do termo, tal como nós aprendemos desde o século XIX. O ódio, portanto, vira fonte de lucros de empresa, e empresas que, inclusive, é importante ressaltar que administram as chamadas redes sociais, mas, para além disso, virou fonte de popularidade, virou uma forma de existência para pessoas sem escrúpulos, porque sabemos que o ódio, ele engaja, e isso é fundamental para aquilo que nós chamamos de economia da atenção. Nós sabemos também que o ódio é fundamental para os mercadores da fé, para os fariseus, que em cima dos púlpitos, manipulando a fé das pessoas, só servem para destilar o seu ódio. Essas pessoas não tenham dúvida, as pessoas que realmente têm fé, as pessoas que realmente creem, as pessoas que estão mobilizadas para a construção de um mundo melhor, elas se oporão de maneira muito dura a esses vendilhões do templo, esses mercadores da fé, essas pessoas que não têm o menor respeito, nem pelas pessoas a quem atacam, obviamente, mas nem por aqueles
que eles chamam de rebanho, aqueles a quem eles chamam de fiéis. Essas pessoas, elas não estão acima da lei, essas pessoas não estão acima da Constituição, e essas pessoas, num Estado laico, em que as pessoas têm todo o direito de expressar a sua religião, mas têm também todo o direito de não ter nenhuma religião, essas pessoas certamente, elas prestarão contas à justiça brasileira. Vocês não tenham dúvida disso. Se o anonimato das redes não pode ser escudo para a impunidade, tampouco a imunidade parlamentar, ou ainda um falso sentimento ou uma falsa proposição de religiosidade, também não é escudo para quem pratica crimes, para criminosos. É assim que essas pessoas têm que ser tratadas. Nós vamos seguir denunciando, acionando os órgãos competentes, tomando as atitudes necessárias na condição que nos é dada enquanto ministro de Estado, com a autoridade que temos, mas, sobretudo, construindo políticas públicas que contribuam para uma mudança efetiva da sociedade brasileira. E aqui eu faço um parênteses para aqueles que insistem em distorcer estas e outras propostas que buscam combater o discurso de ódio. Quem censura é o ódio, o radicalismo, o preconceito, a discriminação, o racismo. Enquanto a violência silencia, o respeito que faz aflorar o diálogo. É justamente porque eu não quero a censura que esse grupo foi criado. Senhoras e senhores, porque a liberdade depende justamente de coibir certos comportamentos, tanto do ponto de vista pessoal, individual, como do ponto de vista institucional. Não existe liberdade sem o exercício da responsabilidade. Não existe democracia sem responsabilidade. Portanto, ser livre é também arcar com as consequências dos seus atos. É, portanto, saber que as nossas ações enquanto indivíduo, quando afetam a vida de alguém, isso terá consequências. O ódio é que bloqueia a liberdade. O ódio justamente se dirige a interromper a autonomia. E nós podemos falar longamente sobre o significado filosófico do que é autonomia. Autonomia não é uma vida sem regras. Autonomia, como o próprio nome diz, é dar normas a si mesmos. E, nesse sentido, é o ódio que visa interromper o livre pensamento. Ou seja, há uma incompatibilidade e uma contradição entre propagar o ódio e desejar a liberdade. É preciso escolher. Ou se propaga o ódio, ou se cultiva a liberdade. As duas coisas não são possíveis. E nós escolhemos o caminho da liberdade. É por isso que nós vamos enfrentar o ódio. E isso tem se verificado em todo o mundo. Daí a importância de olharmos também para fora do Brasil, buscando as melhores práticas, propondo ações conjuntas, coordenadas, que ampliem o alcance e a eficácia das nossas ações. Eu gosto sempre também de colocar uma questão que eu acho fundamental. Qualquer estratégia para coibir discurso de ódio, não só o discurso, mas as práticas de ódio, para combater os extremismos, passa também por dois pontos que eu considero que são fundamentais e que o Ministério dos Direitos Humanos, estou olhando aqui para os meus secretários todos, para as pessoas, minha assessora internacional, que muito participou desse grupo, eu quero, portanto, dizer que dois pontos para nós são fundamentais. Primeiro, a reconstrução da base material desse país, da questão econômica, da reconstrução dos serviços públicos, isso é fundamental. Com fome, sem ter lugar onde morar, sem horizonte de vida, o ódio ele se torna o combustível fundamental de uma sociedade fundada sobre o desespero, sobre a destruição material das pessoas. Portanto, existe uma materialidade na difusão do ódio que tem que ser enfrentada com políticas públicas, que é o que o governo tem buscado fazer. Com programas como a reativação do Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas que são fundamentais para que nós possamos construir uma base material e, portanto, fechar os espaços a partir de onde o ódio floresce. O ódio floresce da miséria, floresce justamente da falta de perspectiva.
Então é fundamental dizer isso. E falar sobre falta de perspectiva, a outra questão também que nós precisamos retomar também no debate político no Brasil, né, além da questão da reconstrução da capacidade política de prover materialmente a vida das pessoas, nós precisamos retomar outro debate que nós esquecemos, né, e que a direita, não, e especialmente a extrema-direita, não esqueceu, que é o debate ideológico. Nós precisamos fazer o debate ideológico, nós temos que disputar o sentido do mundo da realidade. Ou seja, se a realidade fosse automaticamente, vamos dizer assim, acessível à nossa consciência, nós não precisaríamos nem de ciência, nem de imaginário, nem de arte. Portanto, é nesses espaços que nós precisamos justamente disputar. E, institucionalmente, é o lugar onde se faz isso também. Nós precisamos, portanto, pensar nas estratégias de comunicação, obviamente, mas precisamos pensar na cultura, na arte, na educação. Nós precisamos estar onde as pessoas estão também. Isso é muito importante. Eu conversava também com a Letícia Cesarino, que não existe possibilidade de a gente fazer uma política nacional de direitos humanos se a gente não tiver onde as pessoas estão. Não dá para o Ministério ficar só em Brasília. Nós temos que capilarizar a atuação do Ministério, mostrar para as pessoas que nós realmente nos importamos com elas, e nos lugares onde elas estão.